Anderson, tudo certo? Tudo certo, Leinha? Então, queridos, vamos lá então. Abra sua Bíblia em Evangelho de Mateus 26, capítulo 26. Em homenagem ao Mateus, que está aqui do meu lado esquerdo. A gente vai ler dois textos, tá? Dois discípulos de Jesus, Mateus e Tiago. Apesar que Tiago também era irmão de Jesus, né? A gente vai ler Mateus 26, 41 e depois Tiago 1, versículo 12. Mateus 26, versículo 41 e depois Tiago, capítulo 1, versículo 12. Mateus 26, 41. Todo mundo achou aí? Diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Vou repetir: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E agora, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Em outra versão, pode-se ler também, né? Bem-aventurado ou mais do que feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te dar graças, Pai, pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. Mais uma vez eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos dirigir, nos inspirar e nos usar, Pai, para comunicar, para falar aos teus filhos na noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra na noite de hoje sobre o perigo das tentações e a bênção que é quando a gente aprende a resistir às tentações, né? Tiago vai dizer, né? Bem-aventurado, mais do que feliz o homem que suporta a provação. Lembrando que na Bíblia, quando você ouve a palavra provação e a palavra tentação, as duas palavras caminham juntos. Agora, qual que é a diferença de provação para tentação? Provação, ela é proporcionada por Deus e a tentação pelo inimigo. Então, quando Deus está nos provando, Satanás está nos tentando. E sempre que Satanás está nos tentando, Deus está nos provando. Então, só guarda bem isso daí. Deus não tenta ninguém, diz a Bíblia, mas Deus prova. Enquanto Deus prova, Satanás tenta. E enquanto Satanás tenta, Deus prova. Amém? Bem-aventurado, a Bíblia diz, mais do que feliz o homem que suporta a provação. Ou seja, que suporta as tentações. E que suporta também as provas, né? Porque tentações e provas são duas coisas muito parecidas, né? Então, assim, a caminhada cristã, eu digo que ela é comparada
há uma corrida com muitas provas, né? É uma palavra que Deus tem ministrado ao nosso coração nesse tempo. Hebreus 12, 1, né? Diz, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então a caminhada cristã ela é comparada a uma corrida, né? A gente está numa corrida, nessa corrida eu tenho que olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé, que ele é o meu alvo, né? O apóstolo Paulo disse, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então, na nossa caminhada de fé, eu tenho um alvo. O meu alvo é me tornar semelhante a Jesus. O meu alvo é ficar parecido com Jesus. E para chegar nesse alvo, eu vou participar de uma corrida. E nessa corrida, eu vou ter muitos obstáculos. Vou ter muitas provas. Todos os dias eu vou passar por tentações. Todos os dias eu vou passar por provações e privações. Sempre que Deus estiver me provando, Satanás vai estar me tentando. E sempre que eu estiver diante de uma tentação, Deus vai estar me observando. Será que eu vou vencer as tentações? Ou será que eu vou cair diante delas, né? A Bíblia diz, né? Quem está de pé, cuide para que não caia. Por que a Bíblia diz cuide para que não caia? Porque nós podemos cair, né? Nós podemos cair. Eva, diante de uma tentação, caiu, né? Juntamente com o marido que também caiu. Por quê? Porque estava diante da mulher e falhou como sacerdote. Ele poderia ter advertido a mulher, mas ele ficou mudo e calado, e porque Adão fracassou como sacerdote, né? Ele ficou mudo quando deveria ter se pronunciado, caiu ele e caiu a mulher, né? Satanás, quando estava lá no céu, a Bíblia diz que ele era um anjo de luz, que quis ser igual a Deus, quis tomar o lugar de Deus, né? A Bíblia diz em Isaías, né? Subirei ao alto trono do Senhor, serei semelhante ao Altíssimo, porque ele quis também ser igual a Deus, tomar o poder de Deus, ele também caiu, né? Pedro, na noite em que Jesus foi preso, né? Jesus havia advertido ele, né? Nesta noite você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse, não, Senhor, eu nunca que eu vou te negar, né? E a tentação chegou e Pedro caiu, né? E assim a gente vai ver vários personagens bíblicos que caíram. E nós também podemos cair, né? Diga-se de passagem, a Bíblia diz, né? Até 7 vezes cairá o justo, né? Mas o Senhor o levantará. Agora, o fato da Bíblia dizer que em algum momento eu poderei tropeçar, né? Isso não me dá o direito de... de usar a graça de Deus, como a graça de Deus fosse um passaporte para o pecado, né? A graça, ela, e principalmente a misericórdia, né? Ela é uma espécie de proteção de Deus para a nossa vida, né? Porque é pela graça que eu sou salvo. Então, a graça me seguirá, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a misericórdia ela é uma espécie de proteção, principalmente a graça. Mas a graça não me dá direito de pecar, né? A graça não me dá direito de viver no pecado, né? A Bíblia diz, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, né? Pecaremos para que a graça aumente, né? De maneira nenhuma. Nós que somos salvos, como que vamos permanecer no pecado? Então, amados, Deus tem uma promessa. Ele tem uma promessa para quem suporta as tentações, para quem suporta a prova, né? E se alguém aqui, em algum momento, frequentou alguma igreja, né? Que falaram para você que seria fácil, né? A caminhada cristã, não é fácil, né? Deus acabou de usar o Jan aqui, né? Como é que é? Com muitas dificuldades. Somos salvos, seremos salvos com muitas dificuldades. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E até desde os dias de João Batista, aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então é com esforço. Eu sempre digo,
A salvação é pela graça. Jesus conquistou para mim lá na cruz do Calvário. Só que até o último dia, enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou continuar lutando, né? A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu vou ter que perseverar. Jesus já conquistou a salvação para mim. Mas eu vou ter que perseverar nessa caminhada. Não adianta agora eu fugir do caminho. Não adianta eu querer abandonar o caminho. Não dá para abandonar. A palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado, né, e olha para trás não é apto para o reino dos céus. A caminhada com Deus é caminhada sem volta. Não dá para desistir. Não dá para, agora vou dar um tempo. Né? Os adolescentes, né, quando acontece uma briguinha no namoro, né, uma discussãozinha, eu vou dar um tempo. Né? Quando eu namorava com a minha esposa, né, na época... Isso tempo. Eu pedi um tempo, né? Pedi um tempo. Então tem esse negócio de dar um tempo, né? Só que com Deus não funciona assim. Com Deus, vou dar um tempo agora para Jesus e depois, quem sabe, eu volto para o caminho, né? Vai que você vai se arrebentar todinho. Volta com 7. Pode voltar com 7 demônios, né? 7 capetas. Então... Eu acho que não são 7, são mais. Então, Jesus Cristo, quando disse vigiai e orai, porque o Espírito está pronto. Por que ele disse que o Espírito está pronto? Porque quando uma pessoa ela é nascida de novo, quando uma pessoa verdadeiramente se converte, ela tem um encontro com Jesus e ela nasce de novo, naquele momento a Bíblia diz, ensina que o nosso espírito ele é recriado. O nosso espírito ele é recriado, ele é renovado. E então o espírito está pronto. Ele foi recriado em Deus. Você nasceu de novo. Então você agora é uma nova criatura. O teu espírito está pronto. Só que esse espírito ele habita dentro de um corpo que é pecaminoso, que está sujeito a quedas, que está sujeito às tentações. E ainda, diga-se de passagem, vem de companhia uma alma. Uma alma que é uma bênção. Né? Ela é tão abençoada que o salmista, muitas vezes, precisava dizer, minha alma, bendiga minha alma o Senhor. Porque estás abatida, minha alma? Espera em Deus, minha alma. Anima-te, minha alma, pois eu ainda louvarei. Né? Então a alma ela é tão abençoada que se você não der umas ordens para ela, se você não der voz de comando para ela, se você não dizer para ela o que ela tem que fazer, daqui a pouco ela te está dominando. Porque a alma está ligada ao coração, os sentimentos, as emoções. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Né? Tem uma outra versão bíblica que diz que ele é desesperadamente corrupto. E tem uma outra versão bíblica que ele diz que ele é doentio. Então a alma ela é doente. Ela está num processo de cura. O espírito está pronto. O espírito está pronto, a alma está no processo e a carne é fraca. Eu vou repetir para você gravar, né? O espírito está pronto. A alma está no processo. E a carne é fraca. Então, amados, eu vou precisar vigiar e orar todos os dias da minha vida até a volta de Jesus, principalmente por causa da alma e da carne. Né? E além da alma e da carne, eu queria lembrar aos senhores que também tem os pecados. Embora o espírito esteja pronto, tem o pecado do espírito também, sabia? O espírito também, embora esteja pronto, tem pecado do espírito também. A altivez do espírito, né, que a Bíblia chama de orgulho, né, é um pecado do espírito. Né, e um pecado perigoso. Né, porque basta... A Bíblia diz, né, que o homem é provado pelos elogios que recebe. Né? Então a gente é provado, é tentado, não só na escassez. É terrível a escassez. Quando você está na dificuldade, né? Você precisa de dinheiro para pagar a conta, precisa de dinheiro para pagar um boleto e não tem dinheiro. Meu Deus, é terrível. A gente é provado. Mas a gente também é provado quando a gente está na bonança, né? Quando o barco está cheio é que afunda. Né? Não afunda quando está vazio. Né?
A gente é provado quando as pessoas nos elogiam, quando as pessoas começam a dizer, poxa, pastor Cristian, você é uma bênção. A tua palavra sexta-feira passada foi uma glória. Deus falou comigo, né? Foi eu? Será? Será que era eu? Né? Então, a gente está sempre, o tempo todo sendo provado. O tempo todo a gente está sendo testado. Né? E eu anotei aqui alguns testes, né? Alguns testes, alguns exemplos na Bíblia de homens que foram provados. Eu citei aqui o exemplo de Adão e Eva, né? Deus havia dito para Adão e Eva que não podia comer do fruto da árvore que estava no jardim do Éden, do conhecimento do bem e do mal. Eles foram testados, foram provados e acabaram sucumbindo. Um outro exemplo, a palavra de Deus conta em Gênesis capítulo 13, versículo 10 ao 13, que um sobrinho de Abraão, chamado Ló, ele avistou as campinas de Sodoma e de Gomorra. E ele chegou para Abraão, olha, eu estou vendo que a grama de Sodoma e de Gomorra, a grama lá é mais verde. Você permite, meu tio, que eu possa ir para Sodoma e Gomorra? Eu estou achando tão bonito, tão lindo aquele campo lá. Eu acho que eu vou ser bem sucedido lá naquela cidade. Eu acho que lá eu vou ganhar muito dinheiro. Lá eu vou ser muito próspero. E Abraão consentiu com seu sobrinho Ló. Né? Ló, ele foi tentado, né, por campos férteis. Né? É a famosa grama do vizinho. Né? Então, às vezes, o meu marido não está bom. Então, se Deus me desse um novo marido. A minha esposa, eu não estou muito contente com a minha esposa. Se eu podia me dar uma esposa melhor, eu já estou casado. Eu já estou casado. Né? Eu já estou casado, agora até que a morte separe. Né? Senhor, mas eu queria tanto um carro novo, né? Quando chegar o dinheiro, o recurso para comprar o carro novo, você vai comprar, mas enquanto não vem o recurso, usa o que tem. Né? Então tem que ser agradecido com aquilo que eu tenho. Deus só pode me dar algo novo que eu tanto quero quando eu aprender a ser grato com aquilo que eu já tenho. E às vezes Deus percebe que eu sou ingrato, eu não estou feliz com aquilo que eu tenho, e aí Deus não dá aquilo que eu não tenho. Por quê? Porque eu ainda nem aprendi a ser agradecido com aquilo que eu tenho. E a Bíblia diz que se eu não for fiel no pouco, como é que Deus vai me colocar sobre o muito? Né? Eu tive um padre, né? O pastor Cristian foi católico, né? Vocês sabem disso, né? E eu tinha um padre, né? Padre Luiz Bertotti. Ele fazia o sermão, ele dizia assim, irmãos, o homem tem 2 pecados. O primeiro, irmãos, é o dinheiro. E o segundo é a mulher. Então, quando a carne peca, então, verdade, né? Mulher, depois nós vamos falar do dinheiro, né? Mas vamos verter a ordem, né? 1 Reis, capítulo 11. Vai sobrar para alguém aqui, né? Vamos falar primeiro da mulher. Vamos falar primeiro da mulher, né? 1 Reis, capítulo 11. A Bíblia diz no versículo 1 que além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Versículo 4. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres se perverteram, lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Né? Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu na terra, né? Se corrompeu, se perdeu completamente por causa de mulheres. Né? Então, mulheres pode se transformar num problema para muito homem. Né? Quem aqui conhece a história de Sansão, né?
Sansão, Deus havia dado a ele um segredo, né? Todo mundo sabe qual que era o segredo, né? Onde é que estava a força de Sansão. Só que Deus tinha advertido que ele não deveria contar esse segredo para ninguém. Até que uma mulher chamada Dalila, né, conseguiu, jeitinho de mulher, né? Mulher, quando quer alguma coisa, meu irmão, sai de perto, toma cuidado com as mulheres. Quando a mulher quer alguma coisa. Depende. É mais teimoso que o teimoso que existe na face. Depende, né? Depende. Às vezes pode ser fidelidade a Deus, né? Mas a mulher, quando quer uma coisa, meu irmão. Estamos no mesmo barco ali. Estamos igual ou tá igual? O Dalan é tão teimoso quanto. No caso de. Isso é um outro pecado que a gente tem que tomar cuidado, né? Que chama, a Bíblia chama de porfia, né? Porfia, até onde vai meu conhecimento, é teimosia, né? Senhor, revela aí, se eu sou teimoso, Senhor, então me convence, Espírito Santo de Deus. Me convence para que haja arrependimento profundo. Então, amados. Aleluia. Vamos se concentrar. Então, mulher, né? Mulher é uma tentação, principalmente, né, para os homens, né? Mas pode ser uma tentação para a mulher também, né? Às vezes tem alguma mulher, né, que está sendo um verdadeiro calo na sua vida, né? A Bíblia conta, por exemplo, de uma escrava de Sara, chamava Agar, né? Que era humilhada pela própria patroa, né? A patroa ficava humilhando ela, né? Assim como tanto eu como a irmã Esmedite pregamos recentemente sobre Ana e Penina, né? E Ana, ela era esposa de um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina, né? E essa mulher chamada Penina vivia humilhando a outra mulher. Por quê? Porque ela era estéril. Enquanto que Penina tinha filhos, Ana era estéril. E ela ficava humilhando. Então, às vezes, uma outra mulher pode ser um calo no sapato de alguma mulher aqui presente, né? Então, e você está sendo provado. Está sendo provado. Né? A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Então, às vezes, Deus pode colocar alguém na nossa vida, no nosso caminho, um patrão, uma patroa, no caso aqui a gente está falando de mulher, alguém que pode estar nos humilhando, né? E a gente está sendo provado naquilo. Como que eu vou me comportar? Eu vou chutar o pau da barraca e vou pedir a conta? Né? Ou vou me humilhar, suportar a provação? Porque o que a Bíblia diz? Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Porque no tempo certo ele vai ser abençoado. Né? Então, às vezes eu estou sendo provado. Tem situações, né? Tem situações, amados, que realmente chega a um limite. Porque tudo tem limite. Né? Às vezes você está num lugar hostil. Pessoas estão te fazendo de burro, de tolo, de idiota. Eu já vi pessoas serem literalmente pisadas, massacradas em ambiente de trabalho. Né? E até em ambiente de igreja também já vi. Né? E aí tudo tem limite. Né? Tudo tem limite. Né? Se você está num lugar onde você está sendo o tempo todo humilhado, pisado, não te reconhece o teu valor, né? Tratam você como um lixo, então tudo tem limite. A gente fica num determinado lugar até um certo ponto, mas tem ambientes que se tornam hostis, ambientes onde você não é amado, onde você não é aceito, onde você é o tempo todo... Chegou, Levi. Sejam bem-vindos. Então a gente está pregando aqui sobre tentações e provações, né? Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem, né, que suporta a provação,
porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? E a gente estava falando aqui, né? Que tem alguns ambientes que a gente é hostilizado. Então, onde você não é aceito, onde você não é bem visto, onde as pessoas ignoram, rejeitam, desprezam você o tempo todo, esse lugar não é para nós. Né? Jesus Cristo, ele disse, né, que em alguns lugares Jesus Cristo não pôde fazer milagres porque ele não foi honrado naquele lugar. Né? E onde a gente não é honrado, eu não preciso voltar. Eu não preciso ter que voltar naquele lugar. Né? Então, uma coisa é você estar num lugar onde de vez em quando alguém dá uma pisadinha no seu calo, alguém gera algum certo desconforto, né? E aí a gente precisa, muitas vezes, por causa de um bom emprego ou determinado uma posição que a gente está, a gente tem que engolir sapo, né? O cristão legítimo, ele quando leva um tapa numa face, ele oferece a outra. Então, de vez em quando, a gente tem que engolir um sapo na vida da gente para poder crescer, romper, avançar. Eu tenho que engolir um sapo, eu tenho que levar um tapa na face e oferecer a outra, mas tudo tem limite. Né? Se virar, descambar a coisa, aí você tem que aprender a se valorizar. Né? Porque nós não somos saco de pancada. Amém? Então, a gente não é saco de pancada. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Eu já tive que orientar pessoas a sair de determinados ambientes, ou pelo menos consentir com isso, quando me pediram o meu conselho, porque tem casos, né, que não dá mais. Né? Vou dar um exemplo. Embora a Bíblia diga, né, que Deus odeie o divórcio, eu já tive casos de discípulos que vieram se aconselhar comigo, onde o marido bebia álcool e chegava em casa bêbado e batia na mulher. Né? Então, chega uma hora que não dá mais. Deus odeia o divórcio, sim. Mas tudo tem limite. Eu não posso, como pastor, permitir que uma discípula, membro da minha igreja, fique apanhando do marido, apanhando, não vou fazer nada. Eu vou ter que orientar aquela pessoa. Aciona a Lei Maria da Penha, procura um advogado, porque tudo tem limite, tá entendendo? Então tem coisas que a Bíblia diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, tudo tem limite. Não estou dizendo aqui que a gente é a favor do divórcio. Não, né? Que Deus uniu não separe o homem. Mas tudo tem limite. Amém? Estávamos aqui falando de tipos de tentações, acabamos falando agora sobre a mulher, né? Então toda essa conversa aí é porque mulher pode ser uma tentação para muitos homens e até para mulheres, como a gente falou aqui. E aí, como a gente estava falando, né, para muitos, né, o dinheiro, né, é uma grande tentação, né? Em Josué, capítulo 7, versículo 21, Josué, capítulo 7, versículo 21, vai dizer, né? Quando vi, o famoso pecado de Acã, né? Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Então, escondidos na terra, estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Né? Então aqui, o famoso pecado de Acã, né? Que escondeu uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos. Enquanto que isso não poderia acontecer. Um exemplo, né? A Bíblia diz em 1 Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, eu gosto sempre de dizer, o dinheiro não é do diabo, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado ser próspero, não é pecado ser abençoado. Jesus prometeu nos dar vida e vida com abundância, mas quando o meu coração está no dinheiro, eu só penso no dinheiro,
né? A palavra de Deus diz em Colossenses, essa passagem é uma das passagens que eu considero muito forte, né? Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a avareza, que é o amor ao dinheiro, a Bíblia chama de idolatria. E essa idolatria atrai a ira de Deus. Então, dinheiro não é problema. O problema é quando eu sou um amante do dinheiro. Quando me torno um amante do dinheiro, e isso é perigoso, né? Uma pessoa avarenta é uma pessoa que ela tem dificuldade de ser generosa, ela não consegue abençoar ninguém, ela não consegue repartir com ninguém, ela só pensa em ter e ter e ter e ter, né? E não pensa em mais ninguém, né? A Bíblia diz que onde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro. Se o meu coração estiver no ouro, na prata, nas riquezas, esse daí é o meu tesouro, né? E isso é perigoso. Isso é perigoso. Isso pode se transformar numa armadilha. Amém? Tem um outro exemplo na Bíblia, né, que eu separei aqui, né, que eram os irmãos, né, que queriam sentar um à direita de Jesus e o outro à esquerda, né? Isso está em Marcos 10, do 35 ao 37. Né? Conta ali dois discípulos de Jesus que queriam um privilégio, né? Mas eu vou aproveitar os meus 5 minutos últimos da minha palavra para dar oportunidade para vocês participar. Como o tema aqui é provação e tentação, né? Quem aqui que gostaria de compartilhar algum tipo de tentação, ou que você considera perigosa, ou que você considera difícil, ou até mesmo se alguém quiser compartilhar algum tipo de provação que você está vivendo, né? Se alguém quiser compartilhar, a promessa é que aquele que suportar a provação vai receber a coroa da vida. E eu creio que além da coroa da vida, tá, queridos, que é a vida eterna, Deus tem momentos de honra para nós aqui nessa terra. Deus tem momentos de honra. Deus, de tempos em tempos, Deus honra os seus filhos. Sabia disso? Eu, essa semana, eu posso dizer que fui honrado, né? Eu fui convidado para celebrar um culto ecumênico do aniversário de 39 anos da APAI, de São João Batista, né? Que é uma instituição de respeito, né? Então isso eu considero uma honra. Então Deus tem reservado momentos de honra para as nossas vidas. Mas para isso eu vou precisar suportar as provações e as tentações. Alguém aqui gostaria de comentar mais algum tipo de tentação ou provação? Tem algum corajoso aqui? Provação, tudo bem. A tentação, eu não, as minhas não. Provação, tem um monte, né? Irmão, ¿qué es lo que acontece ahí? Que hay tipos de personas que cuando tienen, quieren más, quieren más, quieren más, quieren más. Eso es avaricia, avariciosos, son avariciosos, ¿entiendes? Lo quieren más, más y más y más. No se conforman con lo que tienen, sino que van por más. Y más y más y más. ¿Por qué? Porque botan su amor en el dinero. Todo es dinero, 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 dinero. El dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo. Bem isso. ¿Entiendes? Eu acho que se eu fosse rico era assim, não? Es Y complicado. lo más tremendo de eso Por isso que que Deus não me deu. ellos reconocen a Dios. Ellos reconocen a Dios. Con su riqueza y todo, reconocen a Dios. Porque bíblicamente olhamos ali el joven rico. Fue con aquella astucia para Jesús, maestro bom.
E isso, não. Vos sois uno que é bom, Deus. ¿Eh? Porque foi com essa astucia a creer. Entonces, no. Entonces así, pues, bota su corazón en la riqueza. Por eso que Jesús lo faló bíblicamente allí. Es difícil entrar un rico a la gloria de Dios. Es difícil. Pero bueno, los yugará Dios, solo Dios sabe. Pero no es malo tener dinero, no es malo. Sino el problema está en botar corazones no en la riqueza. Ahí está el problema. Porque con el dinero compramos alimentos, vestimos, compramos casas, compramos carros, compramos gente. Y gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Que estoy profetizando. Amén. Compramos carros. Amém, em nome de Jesus. É assim, pai. E a palavra de Deus que Deus pesa, que todos os caminhos são puros, né? São puros ao coração do homem, mas o Senhor pesa os motivos. Então, a questão toda é a motivação, né? Se eu quero ter o dinheiro, mas a motivação é boa, Deus ele pesa a motivação. Mas às vezes, pastor, a gente usa a motivação boa, está escondida para o verdadeiro desejo, pastor, de ganhar a plata. Ali está escondido, né? Então, às vezes a pessoa, não, porque eu quero fazer, porque trabalha na obra, tem 2, 3 aviões, helicóptero. Ah, mas não é para a obra de Deus. Será? Não julgo, mas... Sim. Mas Deus pesa. Complicado. Deus pesa. Deus mostra que a pessoa mesmo sabe, lá no fundo. O Espírito Santo ele convence cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, cada um que tem o Espírito Santo vai revelar para cada um de nós até onde eu posso ir, o que está errado, o que está certo. Uma coisa é certa, o dinheiro não deve ser o objetivo em comum, ele tem que ser ele é uma consequência, né? Biblicamente, se eu coloco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro, Deus sabe tudo que eu preciso e Ele vai me dar. E à medida que eu vou sendo fiel naquilo que Ele vai me dando, a Bíblia diz que se eu for fiel no pouco, Ele vai me colocar sobre o muito. Então, à medida que eu sou fiel naquilo que Deus está colocando na minha mão, e eu estou administrando aquilo que Deus colocou de uma forma que glorifique o nome dEle, Ele vai acrescentar mais, mas vai acrescentar de uma maneira equilibrada, né? Porque eu também não posso receber algo desproporcional, Deus me abençoar muito de uma vez só, e daqui a pouco eu caí por causa daquilo. Isso é perigoso. Isso é o perigo. O perigo daqui a pouco, Deus me abençoa tanto que aquilo me desvia do caminho. Então não foi uma bênção. Então foi uma maldição. Por isso que a palavra fala, pastor, que no me lembro agora el libro que está, pero fala que hay caminos que llevan al hombre a la muerte, a la perdición, ¿entiendes? Los caminos, porque es así. Muchas veces la gente acredita que es Dios quien está dando la bendición y no es Dios. El enemigo da también, el diablo también da, para que la gente fique enganada, ellos acrediten que es Dios que está abençoando, que no, tú ves así, es Dios, y no es Dios. Entonces la palabra fala que hay caminos que llevan al hombre a la muerte. ¿Por qué? Por la mala decisión de no. Enganoso el corazón. Enganoso el corazón. Que no conoce solamente Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener, como creyentes, tenemos que tener mucho cuidado allí. Mucho cuidado, porque ahora me lembré que mi esposa que está hablando y lembré que hace como 3 meses cuando Satanás me faló. Y yo hice una oración, hermano, no estábamos morando allá en Macho, en la Ribancera. Yo hice una oración, pero esa oración la falé no fue en los secretos con Dios, sino que la falé. La falé hacia vos, pues. Y Satanás escuchó mi oración. Y Satanás se me presentó a mí una revelación, me faló así. Deixa de hacer lo que está haciendo.
está pregando, está congregando, deja de hacer lo que está haciendo. Te voy a para ti, te voy a dar $5,000. Pero tienes que dejar de hacer lo que está haciendo. Ay, yo acordé, reprendí el diablo y no, yo no voy a vender mi alma por un plato de lentejas, bíblicamente, ¿entiendes? Y vemos bíblicamente donde dice que un rey vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿entendió? Entonces Satanás también da dinero también, ¿entendió? Y yo discerní fue que Satanás escuchó mi oración. Vino a ofrecerme eso, para lo que estás haciendo, ¿entendió? Que yo te voy a dar, y lo llamo bíblicamente también cuando Jesús fue tentado también en el desierto. Te daré todo, te daré el reino, te daré todo. Entonces, es delicado, es complicado allí ese tema de la riqueza, pues, entendeu? Se quando eu tenho uma vida de comunhão com Deus, o Espírito Santo ele testifica até onde eu posso ir, o que eu devo aceitar, o que eu não devo aceitar, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo. Deus fala, né? Aproveitar esse gancho ali do Jan, eu tinha colocado aqui no meu rascunhozinho aqui, né, a tentação da comida, né? Ele acabou de citar aqui o texto que está lá em Gênesis 25, do 29 ao 33, né? Fala desses dois irmãos, Esaú e Jacó, né? Que um irmão vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha, né? Então, prato de lentilha, eu acho difícil alguém engordar, né, com lentilha, né? Aqui em casa, de vez em quando, a minha esposa faz a lentilha, né? Ela sabe fazer muito bem, né? Uma receita gaúcha, tchê. E é uma delícia. Mas quem aqui, né, nunca, né, que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem aqui nunca se excedeu no garfo, né? Foi numa pizzaria, num rodízio de pizza e aprontou todas naquela noite. Ou foi numa churrascaria, né? E aí pediu um espeto corrido e comeu até sair pelo nariz. Então, isso a Bíblia chama de gula, né? Então, isso também é uma tentação, né? É uma tentação que a gente precisa também resistir, né? Resistir. Diga-se de passagem, eu não sei com vocês, mas comigo, Deus tem falado muito sobre santificação, né? Ele quer santificar o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito, para que a gente venha ser apresentado irrepreensível no dia do encontro com Jesus, né? E eu sei que muitas vezes eu tenho falhado nisso, né? Porque Deus quer nos santificar, corpo, alma e espírito. E às vezes a gente não consegue resistir, né? Uma tentação. Vai numa padaria, né? Ou tá diante, tem gente aqui que gosta de chocolate, né? Adora chocolate. Nada contra o chocolate, né? Mas tudo tem limites. Então que nós possamos respeitar os limites. Roer as unhas, pastor, é tentação. Amém? Roer unha pode ser Não é tentação, é vício. Alimenta, assim, roer unha alimenta. Mas Oração de libertação, para poder te parar de roer unha, porque só vai trazer doença para a pessoa. Às vezes, quem rói unha, né, às vezes pode ser ansiedade, né? Às vezes é ansiedade. Eu acho que esse tema ali, pastor, é que a pessoa, por exemplo, comeu aqui e chega a outra casa lá e agora, se vai comer aqui, você come um pãozinho decentemente, verdade? Vai chegar aqui e chegar lá. Lo que tú tienes un demonio encima. Tem um provérbio, né? Tem um provérbio. Deixa eu só falar isso pra gente orar, tá? Tem um provérbio que diz, né? Coloque uma faca
na tua garganta se és glutão. Né? Acho que é isso, né? É um provérbio, né? Coloca uma faca no teu pescoço se você é glutão. Ou seja, se você... Quando você for visitar o seu irmão. se vai visitar um irmão e você vai visitar alguém e você... Está na Bíblia, é um provérbio. Se você é glutão, come demais, coloca uma faca na tua garganta. Né? Para não comer muito. É mais ou menos assim. Para não comer muito. Porque aí lo que hay, entonces, hermano, ¿tiene más por ahí? ¿Tiene más? Mas também tem o outro lado, irmãos. Tem os tímidos às vezes. Eu, Isso, tímido quantas também. vezes saí, deixei de comer coisa boa de vergonha e depois lá em casa, por que eu não comi? Mas também é um E pecado. quando a pessoa diz, pega mais um pouco, Também é um pega pecado. mais um pouco, come. Aí chegar em casa, ai, tu viu que lá, ai, fiquei louco pra comer, mas come, pô. Bueno, un momentico, no, como venezolano, hemos aprendido un poco aquí de las costumbres de José y al principio cuando estuvimos en Manao, que congregamos allá con unos pastores, no ficábamos con vergüenza, ellos botaban la comida en la mesa y todo el mundo pegaba, y él y yo sentados así con esa vergüenza, entonces peguen, no tengan vergüenza, pueden pegar. Aún. Y ainda también así, cuando la gente está conociendo, picamos así un poco pero ya cuando conocemos ahí ya, y cuando falan pega, bueno, ahí que la gente pega, ¿entiendes? Pero hemos aprendido un poco. E hemos aprendido a falar que não. A não falar que Bem-aventurados não. são os que também não têm vergonha. Porque cuando hemos percibido que cuando falamos, você viene y más, ¿quieres tal cosa? Y no falamos que no, hemos percibido que como que fican, como que se ofenden. O sea, que no les gusta que les falen que no. Entonces hemos aprendido eso también, a no falar que no. ¿Entiendes? Porque hemos percibido que es así, pues que cuando la gente fala no, você fica así como un poco, ¿cómo falaría yo? ¿Ah? Anseio. Ajá, sí, que yo estoy rechazando, ¿entiendes? Lo que você quieren pegar. Entonces hemos aprendido a falar a no decir no. Está falando no sentido El quando... venezolano, hermano, Eso, a no rejeitar, va para fiesta a la Venezuela, convidan por una fiesta, venezolano que no lleva una sacola en el bolsillo, fue venezolano. El venezolano es así, el venezolano lleva una sacola y comienza a botar de todo eso. Ya llegó aquí ahora para gozar. Para llevar para casa. Então vocês são exceção, porque se estavam com vergonha, não é venezolano. El venezolano. Vocês são da Colômbia, pelo jeito, não são Quando nós fazíamos reunião das mulheres, tinha umas também, né? Nós fazíamos reunião das mulheres, tinha umas que começavam, né? Eu vou levar esse aqui pro marido, pro minha filha, não sei o quê. Mas se todo mundo fosse levar pro marido, pra filha, não sobrava. Não sobra nada. O que eu entendo é que Deus quer da Mas gente... é cultural. Deus quer da gente um equilíbrio, né? Eu vou encerrar com essa palavra, equilíbrio, né? Porque se Deus te dá condição, por exemplo, de poder se alimentar bem e até mesmo ir num restaurante, comer bem, né? Seja em casa, seja no restaurante, se Deus te deu essa condição, não tem nada de errado, isso é até uma promessa bíblica, né? A questão toda são os excessos, né? Então, o que Deus quer da gente é um equilíbrio, né? Nem de mais para cá, nem de menos para lá, né? Como o seu Moacir contou o extremo do outro lado, né? A pessoa é tão tímida que ela acaba dizendo não, e depois chega em casa arrasada, mas eu podia ter experimentado, né? Aquela comida, né? Então tem que ter um equilíbrio, né? Se alguém está oferecendo, na nossa cultura, né? Na casa dos meus pais, por exemplo, se alguém é convidado e oferece comida, a gente fica triste. Eu creio que é assim que o seu Moacir também, né? O gaúcho também é assim, né? Quando ele oferece... Gostamos de servir bem. Quando oferece uma... Quando não oferece. Oi? Eu fico triste quando não oferece comida. Aí você gosta de comer, mas não é funciona, né, Thaís? Então, quando alguém oferece, a pessoa quer que coma, né? Se você não come, aquilo chega a ser uma desfeita, né? É o que a irmã Esmedita estava falando. E aí ofende, né, a pessoa que ofereceu a comida, né?
Então você tem que aceitar. Aceita, só que moderadamente, né? Aí acabou a dieta. Diga-se de passagem, né? Na ceia, na época bíblica, né? Quando Paulo escreve aos Coríntios ali sobre a ceia do Senhor, né? Ele vai dizer, ó, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Né? Então, na igreja primitiva, tinha gente que não comia em casa para comer na igreja na ceia. E aí acabava fazendo pecado, porque comia demais. Né? E isso aqui é mau testemunho. 1 Coríntios 11, 33. Né? Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa, pastor. O fato de comer demais é quando tá satisfeito e querer comer mais um pouco? Ah, não, então eu tô tranquilo, porque eu só como até onde cabe um pouquinho. É quando causa escândalo, né? Quando causa escândalo. Então, o rodízio de pizza, ele pode se tornar numa armadilha, né? Se você... mas aí não é culpa do cara, o garçom demora pra vir. Não, vamos lá. Quando eu fui pro Anderson, antes estava até ruim. Eu também. Não estava embora, a cara demorou, né? A pessoa que nunca foi no rodízio de pizza, quando ela vai pela primeira vez, ou no espeto corrido, ela pode fazer realmente pecado. Pastor, eu tenho um irmão. Nós somos 3 irmãos. 3 irmãos. E minha mãe, quando iba a servir a comida assim, tinha que estar sempre com ele, porque ele comia tudo. Sempre assim ou assim, sempre. Esse irmão, lá em Venezuela, en aquel tempo, quando mi Venezuela estava de boa, lá vendían cachorro quente de 1 metro, medio metro, así, cachorro quente. Botaban así como botan aquí la comida libre, así, y tú botabas lo que tú quisieras en el cachorro quente. Eso quedaba así, que tú mordías y no olvidabas que mordía. Y él llegó un día a comer de medio metro. Lo botó así de grosón, así, botó de todo ahí. Lo botó un molio de todo. Se comió ese. Y la persona que estaba vendiendo oleaba a él. Mira a comer. Y él comió todo. Y pidió, y más, comió ese y pidió uno pequeño. Y comió el pequeño también. Preguntó para la moza que estaba vendiendo ahí, ¿cuánto debo para usted? Pague el pequeño. Falou para él, pague el pequeño, porque primera vez en mi vida que oleo a alguien que come uno grandón así. Y más mío siempre ha sido así, de comerón así. Não quis deixar para nadie. Então agora tem restaurante na praia que está desafiando a pessoa a comer um tanto para ganhar um prêmio em dinheiro. Aí se a pessoa for lá e... Ui, vai ter que ir ali mal meu pilhado. Posso falar uma coisa? Você nunca vai perder. Eu gosto de assistir filme, né? A única coisa que eu faço é diferente, né? E de vez em quando eu passeio em família, mas só. Então é meus divertimentos. E quando eu tô assistindo, o que eu tenho percebido é isso, assim, é um estímulo. Graças a Deus o que eu assisto não tem o estímulo da parte sexual, que geralmente os outros países é tudo para esse lado, né? Incentivando o pecado imoral. Mas o que eu vejo é, como eles não incentivam o pecado imoral nesses que eu assisto, mas a glutonaria eles incentivam, a bebedice eles incentivam. Como está intrínseco ali, ó, todos os pecados, né, a bebedice, a ira, a glutonaria, as obras da carne. Daí eu estava percebendo assim, olha, terminou, todos os filmes eles saem para beber. Depois terminou, eles saem para comer. E comida. Chega a dar fome assistindo. Eu disse, meu Deus, eu tô ficando cada vez com mais fome assistindo esse negócio.
Aí que eu me toquei, quando eu tava sempre assistindo, ficando com fome, de tanto ver eles comer. Então, assim, é como ele falou, equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio, né? Nem de mais, nem de menos. Amém, queridos. Vamos orar. Nós começamos essa reunião, né, essa palavra, dizendo bem-aventurado, né? O homem que suporta, né, a provação. Então, queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei quais são as provações e tentações que cada um aqui tem enfrentado, né? Como disse o seu Moacir, eu sei as minhas. A verdade é que, com certeza, não tem ninguém aqui que mais dia ou menos dia não vai ser tentado em alguma área, não vai ser provado em alguma área. E a promessa de Deus para nós é bem-aventurado o homem que suporta, né? Porque esse vai receber a coroa da vida. E eu me atrevo a dizer que além da coroa da vida, que é a vida eterna que Deus tem prometido aos que o amam, Deus também tem bênçãos, Deus tem honra, Deus tem presentes que Ele quer dar para os seus filhos. Mas para isso nós precisamos suportar, né? Suportar. Seja lá qual for o tipo de provação, seja lá qual for o tipo de tentação, nós precisamos suportar. Bem-aventurado o homem que suporta. Amém? Eu quero orar. Queria que você trouxesse a sua memória nesse momento. Qual é a área da tentação, a área da provação que você está vivendo? Traz a sua memória agora, nós vamos estar orando, amém? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, né? Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensinou, né? Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? E a Bíblia diz ainda no livro de Judas, né? Que ele é poderoso para nos livrar de tropeçar. Ora aquele que é poderoso para nos livrar de tropeçar. Não lembro agora se é Efésios ou se é Judas, né? Nos dois textos fala sobre isso. Então Deus pode nos ajudar e com a ajuda dele, né, nós podemos suportar, né? Vigiai e orai para que a gente não caia em tentação. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa noite, Pai, te agradecer por essa palavra, Senhor. E no nome de Jesus, eu quero colocar cada vida aqui diante do teu trono, aqueles que nos ouvem também por essa gravação, Pai. Seja lá qual for a provação, seja lá qual for a tentação, seja lá o nível que essa pessoa está sendo provada, algum tipo de armadilha que foi preparado. O Senhor é aquele que nos livra do laço do passarinheiro. O Senhor é aquele que nos livra de tropeçar. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, nós te suplicamos, nós rogamos, ó Pai, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, para que o Senhor nos livre das armadilhas de Satanás e que o Senhor, ó Pai, nos dê força espiritual, força física, força emocional, Senhor, para que nós possamos suportar todo nível de tentação, de provação, porque nós queremos, ó Pai, realmente herdar a coroa da vida, e não somente a coroa da vida, nós queremos experimentar, receber todas as bênçãos e a vida abundante que o Senhor tem para aqueles que perseveram ao teu lado, para aqueles que te honram, para aqueles que suportam as tentações e as provações. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor derrame sobre nós uma unção sobrenatural vinda do teu trono, Pai, para suportar as provações e vencer todas as tentações, que nós possamos nos encontrar, ó Pai, irrepreensíveis, fiéis no dia do nosso encontro contigo. Em nome de Jesus, a ti seja a honra e glória, em nome de Jesus. Amém? E mais um aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Minha esposa ora abençoando aí o café. Pai, nós abençoamos o café. Pode comer, pode comer. Pode comer à vontade hoje à noite aí. Fazer um exercício. Pode atacar.